A julgar pela foto da capa desse vídeo, parece que eu não fiz outra coisa em outubro a não ser ler, mas não foi bem assim. Os únicos livros que eu li integralmente em outubro foram estes 4 aqui. Os demais eram leituras que já estavam em andamento e foram só concluídas agora em outubro. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre estes livros que eu concluí no mês de outubro. Eu não esperava concluir um deles, que era o Battle Royale, que é uma leitura que eu venho trazendo desde julho, mas os outros eu tinha de fato planejado terminar em outubro. Isto porque, se eu começo a deixar muita leitura começada, muito rabichinho, eu começo a abandonar as leituras. Para evitar novos abandonos, porque eu estava realmente gostando destas leituras, apesar do ritmo mais lento, eu escolhi terminar esses livros para não virar o ano aí com um monte de leitura em andamento. Como eu sempre faço, vou apresentar as nacionalidades dos autores lidos e, em seguida, comento brevemente a respeito de cada um desses livros. Egito, Brasil, Itália, Japão, Canadá, Irã e Inglaterra. Eu vou começar comentando um livro que estava virando piada entre os meus amigos mais próximos, porque alguns deles acharam que eu não concluiria esse livro agora em 2021. E tá aí, gente, terminado, porque de repente esse livro ficou empolgante. O que acontece aqui é o seguinte, nós temos uma distopia em que, num determinado lugar, todo ano, um grupo de alunos do 9º ano é selecionado para participar aqui do Battle Royale. E é um jogo do qual apenas um aluno sai vivo. A ideia é que esses 42 alunos lutem entre si, se matando mesmo, até que só reste um. Te lembra Jogos Vorazes? Pois é, lembra mesmo. A autora de Jogos Vorazes, inclusive, foi acusada de ter plagiado o Battle Royale e disse que não, que ela nem conhecia essa obra. O próprio autor acolheu a alegação dela de que ela não conhecia a obra, mas, gente, é bem complicado imaginar que ela realmente não conhecia esse livro, porque algumas regras e até a forma como algumas regras também são quebradas é muito parecido nos dois livros. Voltando aqui à experiência de leitura do Battle Royale, eu gostei bastante do livro, mas eu precisei ler de uma forma bastante lenta. Primeiro porque o livro é muito nojento em algumas cenas. Existem muitas descrições de vísceras, de sangue, e isso me dá, sim, aflição. Para além disso, num determinado ponto aqui, mais ou menos a partir da página 150, 200, esse livro fica muito arrastado. Acontece que agora, em outubro, eu alcancei um determinado ponto em que o livro ficou muito ágil e ficou muito interessante. E as coisas começaram a caminhar para um final vertiginoso. E o que de fato se confirmou, né? Ele tem uma reviravolta muito interessante. E apesar das críticas que eu possa ter em relação a esse livro, especialmente sobre um determinado aluno, que ele tem uma arma com munição infinita, eu gostei bastante desse livro. É uma história bem construída, só não é perfeita. Esse livro aqui foi publicado pela editora Alt, com tradução de Jefferson José Teixeira e é do Koshun Takami. Depois eu terminei Felicidade Demais, um livro de uma das minhas autoras favoritas, a Alice Munro. Ela é uma exímia contista e foi laureada com o Prêmio Nobel em 2012, 2013, não me lembro exatamente. Os contos dela normalmente são contos longos, 40 páginas, 45, e tem um estilo muito peculiar. Eles começam com uma situação muito prosaica na vida de alguém, você acha que ela vai contar uma história comum, uma coisinha banal, e de repente ela dá uma rasteira no leitor, ela apresenta uma reviravolta, ou esse personagem passa por um processo muito traumático e ela desenvolve o conto a partir desta mudança. Só que nem sempre os finais dos contos dela são conclusivos, né? Então, para quem gosta de história aberta, é um prato cheio. Para quem não gosta, talvez seja uma leitura meio incômoda, e incômoda também pelos temas que ela trata, né? Que normalmente são temas muito pesados, como doenças, abandono, separações, luto. O conto que dá título ao livro é baseado em fatos reais, é baseado numa pessoa que realmente existiu, a Sofia Kowalewski, a primeira professora universitária de matemática. Ela era russa e foi professora na Suécia numa época em que as mulheres ainda eram bastante relegadas aos trabalhos domésticos. Então, ela teve a ousadia de estudar muito e de se tornar doutora em matemática no século XIX. Esse livro foi uma releitura que estava
presente ali no meu plano para os 21 livros para 2021. E foi uma leitura bem agradável, porque foi um reencontro aqui com o primeiro livro da Alice Munro que eu havia lido na vida. O fato de ter lido outros livros dela me fez reinterpretar alguns dos contos que existem aqui, notadamente esses que têm um final mais aberto e que se focam mais no interior das personagens, no crescimento interno mesmo. Esta edição que eu tenho aqui é da Companhia das Letras e foi traduzida por Alexandre Barbosa de Souza. Concluí também a leitura de História de Quem Foge, de Quem Fica, que vinha acho que desde agosto. Um livro muito bom, que nem parece sequência dos 2 primeiros que eu havia lido. Eu sei que a tetralogia napolitana é muito bem vista, muito bem querida, mas eu sinceramente não estava apaixonada por ela como a maior parte das pessoas. Eu achei o primeiro livro mais ou menos, não gostei do segundo livro, achei bem fraco. E esse aqui, pelo contrário, eu achei bem interessante até. Em comparação com o segundo, é um espetáculo. Mas aqui nós acompanhamos a Lila e a Lenu já mais adultas, nem por isso mais maduras, ainda fazendo muitas coisas bastante reprováveis, tentando acertar, mas mais errando do que acertando. Mas enfim, não dá para dar muitos detalhes a respeito do livro, né? Que senão eu dou spoiler dos livros anteriores para quem não leu. Mas fica aqui o registro de que existem atividades mais interessantes aqui do que apenas uma viagem que acontece no segundo livro e que dura quase o livro inteiro. E eu já não aguentava mais aquela viagem. É uma leitura que eu estou fazendo com uma amiga minha, a Simone. Nós ainda precisamos conversar sobre este livro aqui. E eu tenho certeza que depois que eu conversar com ela, eu vou gostar ainda mais, porque ela sempre me apresenta pontos mais interessantes nesse livro aqui que eu não havia captado. Essa edição que eu tenho aqui foi traduzida por Maurício Santana Dias e publicada pela editora Biblioteca Azul. Concluí também Crônica da Casa Assassinada sem muita empolgação. Não significa que eu não tenha gostado desse livro, veja bem, mas eu achei que eu fosse amar esta leitura. Eu gostei muito da forma como ele é narrado, tanto que eu já mencionei esse livro aqui num vídeo que eu fiz sobre narrativas não lineares, eu vou deixar o link aqui. E o que acontece aqui é o seguinte, é a história da desgraça de uma família. Os Menezes são uma família tradicional de Minas e eles estão em franca decadência econômica, moral também, mas estão ali tentando manter a pose, fazer de conta que está tudo bem. Eu gosto desse tipo de coisa, dessas hipocrisias, dessas exposições das mazelas humanas, mas esse livro aqui, ele tem um porém. Ele é contado através de relatos de diversos personagens. Então são entradas de diálogos, testemunhos, confissões, só que todos eles têm o mesmo tom. Né? Eu gosto muito de livros com múltiplas vozes narrativas, mas desde que a gente consiga identificar algo que diferencie quem está falando, o que não acontece em Crônica da Casa Assassinada. Então, esse foi um ponto que me fez não amar esse livro. E o outro ponto é que em vários relatos existem cenas muito repetitivas e sem importância na história. Então, isso causa uma sensação de monotonia, o que talvez tenha sido proposital, já que o grande ponto positivo desse livro, pelo menos para mim, foi a questão da ambientação. Como eu comentei, é um livro sobre a desagregação de uma família. Cada vez que eu lia esse livro, eu me sentia sufocada, eu me sentia incomodada. Claro que ninguém gosta de se sentir assim, mas eu percebia que isso é uma virtude do livro. O Lúcio Cardoso tem essa habilidade de trazer o leitor para junto dos personagens, a ponto de ele se sentir dentro daquela casa. Eu comecei até a brincar com as sensações, né, que eu tinha a respeito desse livro. Eu comecei a dizer que era o meu querido dementador, né, como aqueles lá do Harry Potter. Porque era assim que eu me sentia, esse livro esgotava a minha alegria de viver. Por isso até que eu li bastante devagar, né, eu levei literalmente um mês lendo este livro, eu lia só um pouquinho por dia. No fim das contas, foi um livro que eu achei interessante, mas como eu esperava amar este livro, eu cheguei nele preparada para ser assim, o melhor livro de 2021. Eu criei essa expectativa que não foi atendida. Bom, até agora eu só falei das leituras que estavam em andamento de outros meses e foram concluídas em outubro. Agora eu vou começar a falar dos livros que eu li integralmente em outubro, que são só 4.
Vou começar pelo de não ficção, que foi o que me deu mais trabalho, Filhos da América, da Nélida Pinhon. Esse aqui é um livro de ensaios da Nélida sobre vários assuntos, notadamente assuntos que dizem respeito à nossa formação como povo americano mesmo, né? Especialmente sul-americano, e as nossas relações com a Europa. O que mais me agradou nesse livro foram os ensaios em que ela se debruça sobre Machado de Assis. Ela fala muito sobre a importância da obra dele, sobre como ele se posicionava socialmente, de como ele colocava características próprias nos seus livros, de como com a maturidade ele foi mudando o próprio jeito dos personagens do livro, como eles foram ganhando mais elegância, mais descrição. E além desses ensaios sobre o Machado de Assis, eu destaco também aqueles em que ela fala genericamente sobre a produção cultural no Brasil e, em especial, sobre o quanto esse intercâmbio com a Europa normalmente significa muito mais receber influências do que exportar influências. E o quanto isso não parece incomodar os nossos influenciadores originais. Eu achei textos muito lúcidos, muito bem escritos, mas muito difíceis de ler em alguns pontos. A Nélida tem essa característica da erudição. Aliás, se você nunca viu a Nélida Pinhon falar, digita aqui no YouTube Discurso Nélida Pinhon. É uma aula de oratória e é algo muito natural, muito dela. Então, essa facilidade que ela tem para se expressar de uma forma muito erudita é muito mais ressaltada enquanto ela escreve. Parece que eu amei o livro, mas não foi bem assim, porque alguns ensaios realmente não me agradaram muito, ou, claro, talvez eu não tenha compreendido aonde ela queria chegar com aqueles ensaios. Mas, de todo modo, é um livro que fica aqui para uma eventual releitura. Eu tive uma grata surpresa com esta leitura aqui, Noites das Mil e Uma Noites, do Naguib Mahfouz. É um autor egípcio e, até onde eu me lembro, eu nunca li nada de origem árabe, nem As Mil e Uma Noites, né, que são histórias de diferentes ramos, né, não tem só o ramo árabe, mas são leituras que eu nunca havia feito. Aqui nós temos o seguinte: o autor parte do final da história das Mil e Uma Noites da Sherazade, ou seja, ele parte de quando o rei decide manter Sherazade viva e desiste de assassiná-la, para se perguntar, será que ele aprendeu alguma coisa? E a partir desta reflexão a respeito da conduta do sultão, para ver se ele aprendeu a ser um homem bom ou não, ele também faz uma reflexão bem interessante a respeito da corrupção e de autorresponsabilidade, dessa mania que às vezes nós temos de colocar a culpa do que nos acontece no destino, em Deus, na vida, e no caso deles aqui, nos gênios. É um livro bem interessante, conversaremos sobre ele ainda nessa semana, eu preciso só editar o vídeo. Ah, sim, esqueci de mencionar os tradutores, é uma edição da Companhia das Letras, com tradução de Jorges Fayez Curi e Neuza Neif Naban. Também li Filhos do Jacarandá, da Sahar Deligiani. Eu estou fazendo o roteiro para a gravação desse vídeo aqui. Estou pesquisando um pouquinho sobre a Revolução Iraniana, porque ele se passa no mesmo contexto histórico de Persépolis, da Marjane Satrapi. Tá ali. E eu até vou aproveitar esse vídeo para falar a respeito dos dois livros, porque eu gostei muito do livro da Marjane quando eu li, mas eu ainda não fazia vídeos aqui pro canal. Então vai ser uma oportunidade de comentar um pouquinho a respeito dele. Não gostei tanto assim de Filhos do Jacarandá, mas gostei das reflexões que ele provoca a respeito de o quanto uma revolução impacta na vida das pessoas e no quanto as pessoas estão ou não dispostas a lutar pelo que elas acreditam, a lutar pelas suas verdades. Os filhos aqui são filhos literalmente mesmo, que cresceram sem um dos pais ou sem os pais que estavam presos ou haviam sido mortos por serem contra-revolucionários, né? Ou seja, eles se insurgiram contra a Revolução de 1979 que aconteceu no Irã. Não gostei tanto assim porque as histórias acabam sendo meio desconexas entre si, mas falaremos em mais detalhes no vídeo específico para ele. Esse aqui é uma edição da editora Globo Livros, com tradução de Celina Portocarrero. E por fim eu li um livro que, embora seja muito conhecido, eu nunca havia lido, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. E além de nunca ter lido o livro, eu também nunca vi as adaptações cinematográficas dele.
E assim, eu sabia o mínimo possível a respeito desse livro. Eu sabia que existia uma pessoa que havia sido criada em laboratório por alguém chamado Frankenstein. Só. Eu não imaginei que eu fosse gostar deste livro. É uma leitura que eu quis fazer mais pela importância, pelo peso que ele tem, que aliás é algo que eu faço com alguma frequência, tá? Às vezes eu reconheço que alguns livros são referência em algum assunto e eu leio meio que por respeito àquela obra. Foi o caso desse aqui, que eu quis ler apenas pela curiosidade, pelo impacto que tem, e foi uma excelente surpresa. Eu gostei bastante da história. Não é um livro perfeito, ele tem umas pontas soltas, umas conveniências assim muito forçadas, mas de um modo geral eu gostei sim da história e de como ele foi contado. Eu esperava um livro assustador. Eu esperava sentir medo ou pelo menos passar um ou outro sustinho, o que não aconteceu em momento algum. O que eu senti muito desse livro foi asco, raiva do Frankenstein. Isso porque ele é um irresponsável, um mimadinho que cria uma pessoa, solta ela pelo mundo e fica aí chorando encolhido pelos cantos, dizendo: ai, pobre de mim. Gente, quanto mais autocomiseração ele demonstrava, mais raiva eu sentia, mais vontade de bater nesse personagem eu tinha. Gostei bastante desta edição aqui também, que é da Penguin, com tradução de Christian Schwartz e um pós-fácil do Rui Castro. Essa edição tem uma quantidade interessante de textos de apoio, sejam antes ou após a leitura. Então, do Frankenstein mesmo aqui são, não sei, talvez uns 50%, 60% do livro. O restante são esses textos. E eu fiz a leitura do livro cotejando com o original em inglês, nessa edição aqui da Amazon, pelo Kindle. E eu gostei bastante, eu achei que a tradução está muito fiel ao espírito do livro e foi bom também para dar uma desenferrujada no inglês, que faz um tempinho que eu não lia nesse idioma. Como sempre, eu encerrei o mês com leituras em andamento, das quais uma eu até já terminei agora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é o Memorial do Convento, do José Saramago, meu Saramago favorito. E embora ele pareça curtinho, esse livro é enorme, mas conversaremos a respeito dele em vídeo específico, porque ele faz parte lá do meu projeto de Lendo Saramago. O outro livro que eu comecei em outubro foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Mas este aqui eu não pretendo terminar em novembro, eu pausei esta leitura e eu vou retornar ela em dezembro só. Isso porque eu achei que esse livro aqui tem muito cara de férias, sabe? De livro de férias. Eu gosto de deixar para as férias esses livros em que acontece muita coisa, em que a ação é contínua, porque eu não sinto vontade de parar de ler. Então, nas férias eu posso varar noites impunemente para ler os meus livros queridos e depois tirar uns cochilinhos à tarde, se for o caso. Por hoje é isso, foram essas as leituras concluídas. Se você já leu algum desses livros aqui, deixa nos comentários abaixo o que você achou deles, que eu vou gostar de saber. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!